Quero falar sobre o goleiro Marcelo Rangel, que ficou no banco de reservas, no compromisso da Copa Verde. A torcida esperava o jogador voltando ao gol do Goiás, já que, por exemplo, em 2022 e também durante toda a temporada de 2021, não participou de nenhuma partida, em especial na disputa do Campeonato Brasileiro. O último jogo dele ainda, lá no Campeonato Goiano de 2021, depois o Tadeu assumiu a titularidade e fez basicamente todas as partidas de lá até então, exceto aquele jogo do ano passado mesmo. Na disputa da Copa Verde contra o Real Noroeste, o Matheus Alves novamente foi o titular nesse compromisso de ontem contra a União de Rondonópolis. A próxima partida do Goiás, já para finalizar esse assunto de Copa Verde, será no dia 8 ou 15 de março, confirmado agora o adversário contra o Brasiliense. Jogo de ida lá em Brasília, com portões fechados, o Brasiliense levou uma punição por conta aí de alguns torcedores, e o jogo de volta em Goiânia, possivelmente no dia 22 de março. Então a tendência é que o Marcelo Rangel possa ganhar uma possibilidade, uma titularidade nesses compromissos no torneio regional. Ele respondeu aos torcedores lá no Twitter, algo interessante. Não sou um canal de fofoca, mas como acontece com os jogadores, tenho certeza que vai ter gente aqui comentando, virou um canal de fofoca ou algo nesse sentido, mas não, apenas se tem esse fato, foi constatado, ele respondeu, enfim, acho que a gente tem que trazer aqui e buscar outras informações para completar a história. Em um tweet do Jack Torcida, eles dizem o seguinte: se vocês forem olhar, o Rangel e o Tadeu não se seguem no Instagram. Será que tem algo a ver com o Rangel estar sendo fritado no elenco, O que disse aí em relação aos dois não se seguirem no Instagram? De fato, isso não acontece. Não é sinal de serem inimigos, mas como todos seguem, acaba que quando não tem algo que segue aquela mesma linha, pode fugir, por exemplo, de um padrão e ter esses questionamentos normais da torcida. O Carlão, o Carlão do Sintonia Esmeraldina, ele diz o seguinte também: o Rangel não dá conta de jogar mais não, bicho. Se desse conta, iria para um time ser titular. E dentro dessa história, logo depois, o Marcelo Rangel respondeu o seguinte, abre aspas: te convido a ir assistir nossos treinos, meu irmão Carlão, fecha aspas, o que disse aí também o Marcelo Rangel dentro dessa história. No mínimo curioso, Será que mais um goleiro, não acho assim, eu não vou chamar o Arley de paneleiro, mas eu falo assim, tendo essa mesma ligação, porque, olha, acho que poderia ter tão bem o meio termo, com a torcida, juntamente com o elenco e a diretoria, mas a gente sabe que na prática é diferente. O convívio diário, obviamente, pode ter uma ou outra questão envolvendo isso, e o Marcelo Rangel, pelo menos, se garantindo dentro desse tweet, da resposta para assistir, por exemplo, os seus treinos, demonstrando também uma grande confiança e, por que não, podendo participar desse compromisso na Copa Verde. Quando foi perguntado sobre isso, o Guto Ferreira, no jogo de ontem, ao ser perguntado sobre o Marcelo Rangel, que tinha essa expectativa, a Tandara Reis fez essa boa pergunta da torcida nas redes sociais, querendo a volta do goleiro que já tem essa identificação com a torcida esmeraldina. O Guto Ferreira respondeu que o momento do Matheus Alves era melhor. Não que do Rangel seja ruim, mas que no momento o Matheus merecia essa oportunidade, independente de qualquer um dos dois que colocassem ali, estava bem servido, e que o outro iria, por exemplo, ser questionado por que ficou no banco também, por conta da sua qualidade. De fato, mas o Matheus ontem estava um pouco inseguro em alguma saída de bola, enfim, não precisou ser muito exigido, mas na minha visão, o Marcelo Rangel, por vários anos, que já está aí no Goiás, o Matheus também tem a sua história, enfim, é revelado aqui nas categorias de base do Verdão. Mesmo assim, o Marcelo já tem 34 anos de idade, uma experiência muito grande, salvou o Goiás de um rebaixamento eminente, que seria na Série C, lá na Série B, do Campeonato Brasileiro de 2017, classificações importantes também na Copa do Brasil. Ele foi tão bom quanto o Tadeu nessa boa fase dele aí de 2019, 2022 também, no ano passado principalmente. Na mesma Série B que ele fez em 2017, na minha visão, foi do mesmo padrão da temporada de 2021, por exemplo, equiparando as duas divisões do Tadeu. É sim um ótimo goleiro e teve alguns problemas físicos de lesões também, o que impossibilitou dele participar de mais vezes, por exemplo, pelo menos no banco de reservas na temporada passada. Nesse ano, por exemplo, ele ficou no banco nos jogos contra a Aparecidense, Anápolis, Craque, Yumas, Goianésia e agora na Copa Verde contra a União. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa treta envolvendo os goleiros esmeraldinos, ou pelo menos essa resposta do Marcelo Rangel. O questionamento da torcida faz parte também, lembrando que os dois, o Rangel e o Matheus Alves, têm contrato até dezembro de 2023. Na minha visão, o Guto deu essa primeira chance para o Matheus, e aí sim, nos jogos de ida e volta contra o Brasiliense, o Rangel deverá ser o titular.